E aí pessoal, aqui é o Felipe, faço parte de um grupo de 6 pessoas e o nosso trabalho é explicar o modelo OASI de forma lúdica. E o palco de nossa explicação será o Minecraft. Minecraft por quê? Porque ele tem muitos recursos que possibilitam a criação de várias estruturas e dispositivos. Explicado isso, podemos passar para a explicação do que é modelo OSI. O modelo de referência OSI. Este modelo se baseia em uma proposta desenvolvida pela ISO, International Standards Organization, como um primeiro passo em direção à padronização internacional dos protocolos empregados nas diversas camadas. O modelo é chamado Modelo de Referência ISO-OSI, Open Systems Interconnection, pois ele trata da interconexão de sistemas abertos, ou seja, sistemas que estão abertos à comunicação com outros sistemas. O modelo OSI tem 7 camadas. Veja a seguir um resumo dos princípios aplicados para se chegar às 7 camadas. Primeiro, uma camada deve ser criada onde houver necessidade de outro grau de abstração. Segundo, cada camada deve executar uma função bem definida. Terceiro, a função de cada camada deve ser escolhida tendo em vista a definição de protocolos padronizados internacionalmente. Quarto, os limites de camadas devem ser escolhidos para minimizar o fluxo de informações pelas interfaces. Quinto, o número de camadas deve ser grande o bastante para que funções distintas não precisem ser desnecessariamente colocadas na mesma camada e pequeno o suficiente para que a arquitetura não se torne difícil de controlar. Tendo em mente o conceito básico de modelo OSI, passarei a explicar cada uma das camadas. E a primeira camada é a camada física. A camada física. A camada física trata da transmissão de bits brutos por um canal de comunicação. O projeto da rede deve garantir que, quando um lado enviar um bit 1, o outro lado o receberá como um bit 1, não como um bit 0. Nesse caso, as questões mais comuns são a voltagem a ser usada para representar um bit 1 e um bit 0, a quantidade de nanosegundos que um bit deve durar, o fato de a transmissão poder ser ou não realizada nos dois sentidos simultaneamente, a forma como a conexão inicial será estabelecida e de que maneira ela será encerrada quando ambos os lados tiverem terminado, e ainda quantos pinos o conector de rede terá e qual será a finalidade de cada pino. Nessa situação, as questões de projeto lidam em grande parte com interfaces mecânicas, elétricas e de sincronização, e com o meio físico de transmissão que se situa abaixo da camada física. Com os recursos do Minecraft foi criado um circuito elétrico com 2 LEDs, onde se nós ligarmos o primeiro, o segundo também ligará. Quando desligamos o primeiro, o segundo deve desligar também. Para exemplificar que quando um lado enviar um bit 1, o outro lado o receberá como um bit 1, não como um bit 0. A próxima camada é enlace de dados. Aqui nós temos um exemplo de quadro de dados, onde nós podemos ver endereço de destino, endereço de origem, informações de controle, dados, CRC. O que é CRC? A placa de rede, ao colocar um pacote de dados no cabo da rede, faz uma conta chamada checksum, ou CRC, Cyclical Redundancy Check, checagem redundante cíclica. Essa conta consiste em somar todos os bytes presentes no pacote de dados e enviar o resultado dentro do próprio pacote. Próxima camada, camada de rede. A camada de rede controla a operação da subrede. Uma questão fundamental de projeto é determinar a maneira como os pacotes são roteados da origem até o destino. Mais uma vez aqui foi usado um circuito elétrico um pouco maior para exemplificar o roteamento do pacote na rede. Ok, vamos para a próxima camada.
Camada de transporte. A função básica da camada de transporte é aceitar dados da camada acima dela, dividi-los em unidades menores, caso necessário, repassar essas unidades à camada de rede e assegurar que todos os fragmentos chegarão corretamente à outra extremidade. A próxima é a camada de seção. A camada de seção permite que usuários de diferentes máquinas estabeleçam sessões entre eles. Uma sessão oferece diversos serviços, inclusive o controle de diálogo, mantendo o controle de quem deve transmitir em cada momento, o gerenciamento de símbolos, impedindo que duas partes tentem executar a mesma operação crítica ao mesmo tempo, e a sincronização, realizando a verificação periódica de transmissões longas para permitir que elas continuem a partir do ponto em que estavam ao ocorrer uma falha. Para exemplificar esta camada, foi usado dois dispositivos que se comunicam, onde é visto o controle de diálogo, mantendo o controle de quem deve transmitir em cada momento. Próxima camada, camada de apresentação. A camada de apresentação está relacionada com a sintaxe e a semântica das informações transmitidas. Para tornar possível a comunicação entre computadores com diferentes representações de dados, as estruturas de dados a serem intercambiadas podem ser definidas de maneira abstrata, juntamente com uma codificação padrão que será usada durante a conexão. A camada de apresentação gerencia essas estruturas de dados abstratas e permite a definição e o intercâmbio de estruturas de dados de nível mais alto, por exemplo, registros bancários. Aqui nós temos duas diferentes representações de dados. Som e luz. O que a camada de apresentação faz? Ela torna possível a comunicação entre computadores com diferentes representações de dados. Vamos para a última camada, camada de aplicação. A camada de aplicação contém uma série de protocolos comumente necessários para usuários. Um protocolo de aplicação amplamente utilizado é o HTTP, que constitui a base para o World Wide Web. Quando o navegador deseja uma página da web, ele envia o nome da página desejada ao servidor, utilizando o HTTP. Então o servidor transmite a página de volta. Outros protocolos de aplicação são usados para transferência de arquivos, correio eletrônico e transmissão de notícias pela rede. Aqui nós podemos fazer uma analogia entre a biblioteca e a grande rede de computadores, a World Wide Web, onde um usuário usaria um software de busca e esse software de busca vasculharia todos os servidores web pelas palavras ou os textos que ele inseriu neste mesmo software. E assim concluímos a explicação de todas as 7 camadas. E para mais detalhes sobre o modelo OSI, aconselhamos a leitura do livro Redes de Computadores de Tannenbaum. É através dele que desenvolvemos este trabalho. Obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.